Começa agora mais um programa TV Secor, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje o nosso tema é o Fórum de Desenvolvimento Regional, uma entidade que está sendo criada pelo conjunto do movimento sindical com os empresários e a participação do poder público para discutir o desenvolvimento da nossa região. Para falar sobre esse tema tão importante, nós temos a presença do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, Jorge Nazareno, também o Edgar Nóbrega, economista e consultor sindical, e o Edson Bertoldo, que é diretor dos comerciários de Osasco região. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu já vou começar falando com o Jorge. Jorge, o Fórum de Desenvolvimento Regional não é exatamente uma ideia nova. E agora parece que ele está caminhando. O que mudou nesse momento para permitir a criação dessa entidade? Bom, do que eu me lembro, nós estamos discutindo a formação de um Fórum de Desenvolvimento Regional desde 1997, né, já um tempo bastante razoável. Acredito que anteriormente possa até ter havido outras iniciativas dessa natureza, mas eu de fato não conheço. As primeiras tentativas em 97 e posteriormente também houve outras tentativas, elas não tiveram êxito, mas deixaram uma semente importante para que nós pudéssemos avançar na formação desse fórum, não só por parte do movimento sindical, mas dos próprios empresários e dos governos municipais, já que mesmo em Barueri acabou acontecendo eventos grandes, tudo. Aqui em Osasco chegou a ser formado um fórum de desenvolvimento local, e para mim tudo isso foi o embrião para a formação agora desse fórum, que vem se consolidando em razão das necessidades, porque muitas políticas públicas obrigam a necessidade dos governos municipais trabalharem em consórcio, que montaram recentemente, e ao mesmo tempo a necessidade da sociedade civil intervir e discutir esses temas com os governos municipais. Então, acredito que isso vem fortalecendo. Nós temos um incremento aqui na nossa região da Universidade Federal, que já tem uma visão mais ampla desse tipo de política, e isso facilita a criação do fórum. Também temos a consolidação de uma TV local, né, que contribui bastante, tem os meios de comunicação local, jornais. Então tudo isso acredito que somou-se, e arestas que foram aparadas, diferenças até mesmo entre movimento sindical e empresários, acho que essas arestas foram superadas, foram aparadas e permitiram que nós pudéssemos caminhar com muito mais tranquilidade nessa nova fase. Acredito que nós vamos ter êxito, sim. Já considero bastante exitoso o que andamos até agora e acredito que nós estamos consolidando de fato uma discussão regional. Edgar, qual é o papel do fórum? Por que ele foi criado? É fundamental, Jeff, a experiência primeira de fóruns semelhantes no Brasil aconteceu recentemente no ABC. A principal experiência que o fórum aqui da região oeste se mira é no ABC. E o que é muito importante é que, ao lado de uma articulação de prefeitos, e aqui se consolida agora, no ano passado, aqui na região oeste, o consórcio de prefeitos, ao lado do consórcio de prefeitos é muito importante ter um fórum da sociedade civil organizada, um fórum onde você possa reunir sindicatos, organizações comunitárias, organizações empresariais, e é esse o papel de ser um contraditório no sentido de apresentar demandas ao mesmo tempo em que oferece alternativas, oferece pontos de vista diferentes. Muitas vezes, é importante que o comerciário que assiste pela TV e os telespectadores entendam que os papéis são muito claros. O consórcio tem o papel de ser o executor das políticas públicas. Agora, o fórum tem um papel central no sentido de pensar alternativas, de pensar políticas e de sugerir, de dialogar, de conversar com o setor público aqui na região. Você tem a experiência de ter acompanhado a criação do fórum no ABC, no ABCD.
Ele surgiu muito tempo depois do consórcio ou surgiu em paralelo ao consórcio naquele momento? Na verdade, quando o Celso Daniel, que foi um dos grandes idealizadores, prefeito Celso Daniel, foi prefeito lá de Santo André, ele sempre sugeria a necessidade de se criar de maneira paralela. Até porque, no momento seguinte, foi muito importante a existência de um fórum da sociedade civil para a criação de uma agência de desenvolvimento. E é isso que se discute com os empresários, com os sindicatos. A ideia de que, se a gente tem o consórcio de prefeitos de um lado e um fórum da sociedade civil, a gente pode seguir o modelo do ABC e de Guarulhos também, que tem um caminho evoluído nesse sentido, onde você tem uma agência de desenvolvimento que pensa políticas de desenvolvimento aí para a região como um todo. Mais para frente eu quero explorar um pouco mais esse assunto da agência de desenvolvimento, mas eu vou perguntar para o Edson. Edson, como é a constituição do fórum? Os empresários participam, os sindicatos, tem entidades da sociedade civil, o poder público tem representantes, como é que tem sido as conversas até agora? Bem, Jefferson, o fórum, ele está ganhando um corpo tão grande, aonde nós temos a participação do IBGE, participação da Ciesp, da Associação Comercial de Osasco, sindicatos, os sindicatos metalúrgicos, frentistas, comerciário, entendeu? Então, está formando um grupo grande, é onde eu vou pegar um pouco da palavra do professor Edgar, que vamos fomentando as ideias e vamos criar um direcionamento para o consórcio dos prefeitos. Foi feita a reunião em Barueri do consórcio dos prefeitos, no último dia 24 de janeiro, e aonde a gente vai ser o contraponto, na verdade, na questão. Então você tem a Universidade Federal, pessoal muito técnico, temos o IBGE. Então, quem é convidado para participar das reuniões do fórum, que são reuniões mensais, vê que a ideia é boa, né, tem um fundamento muito bacana e que vai dar um grande resultado, mas é a um longo prazo. Hoje nós estamos fazendo o quê? A parte de estruturação, né, de segmentação do fórum, e com certeza lá na frente vamos dar as mãos com o consórcio prefeito e vamos dar o balizamento. Né? Você já tem grupos de trabalho, estão desenvolvendo grupos de trabalho? Na verdade, nós temos hoje 2 grupos de trabalho. Um cuida da mobilidade, que é um assunto super atual hoje. Que é o que mais o consórcio tem discutido, o consórcio dos prefeitos mesmo tem exatamente, pegando o consórcio de prefeitos também que está discutindo o assunto. E temos um grupo de trabalho que é desenvolvimento, questão de desenvolvimento urbano, que hoje a cidade, se a gente não pensar nisso daí a longo prazo, vai ficar um gargalo, Osasco, Carapicuíba, etc. Então, eu fico muito feliz em trazer esses convidados aqui na TV Secor, aqui nesse programa. Por quê? Para o comerciário veio do outro lado, porque o sindicato está trabalhando não somente nas questões trabalhistas, mas sim uma questão geral, é uma visão geral, um sindicato está muito mais à frente, né, uma visão muito mais à frente em questão do trabalhador. Tá certo. Agora, Jorge, como é que surgem os temas que o fórum vai debater? Como é que é feita a captação das demandas para colocar para o grupo fazer essa discussão? Bom, nós fizemos várias reuniões, e nessas reuniões que nós fizemos, foram elencados vários temas. Alguns foram em reuniões menores, sugeridos, mas todos eles foram depois avalizados por uma reunião mais ampla, que contempla, como disse o Edson, vários segmentos, né, da sociedade civil, inclusive movimentos populares, e permitiu que nós tivéssemos, eu não vou me lembrar de todos agora, mas são 11 temas distintos, que passa por saúde, por educação, por mobilidade, por habitação, e esses temas foram colocados para esse grupo, que priorizou para esse primeiro momento esses 2 que o Edson citou, mas há outros em criação, que vão ser criados nos próximos meses, para permitir uma maior abrangência no leque de discussão do Fórum de Desenvolvimento. Sempre com muita coerência, sempre procurando olhar o que tem sido, de certa forma, a ordem do dia, né? Sabemos que o tema de mobilidade é um tema extremamente presente, uma discussão que não é só de Osasco, não é só da nossa região, é do país inteiro, e que faz com que nós façamos essa discussão com muita atenção, né? Com muito cuidado, até para não misturar as estações e achar que nós somos meramente uma correia auxiliar para as administrações da região. Seguramente o fórum,
ao longo desse período em que começa a discussão, vai ter muitos temas que vão ser caros para a gente discutir com o poder público. Esse é um tema comum, de interesse comum, mas provavelmente teremos outros que vai fazer com que nós tenhamos uma discussão mais acalorada, inclusive, com o poder público, né? Nós temos problemas ambientais, né, e que precisam ser debatidos, né? Nós estamos passando agora por um período em que nós temos risco de racionamento de água. Exatamente. Então, como é que a gente discute o meio ambiente? Esse é um tema que, se não era tão predominante há um tempo atrás, agora passa a fazer parte. Bom, que país nós queremos, que meio ambiente nós queremos? Então, com certeza, esse é um tema que vai ter uma forte discussão, um forte debate, não só dentro do fórum, mas na sociedade como um todo. Uma coisa importante é a questão de não ser uma correia de suporte aí para as administrações. Mas ele vai ter justamente um caráter de pressão também, né? De apresentar as demandas, às vezes até modificar as prioridades, tentar modificar as prioridades do consórcio regional de prefeitos na medida em que isso se fizer necessário. Porque é isso mesmo, Gerson, porque a ideia é que, é evidente que há temas que há um interesse comum, todos têm interesse, né? Por parte das administrações. Mas há outros que talvez não sejam tão fácil de discutir com o poder público como discutir meio ambiente, destinação de lixo, enfim, são coisas que a gente sabe que tem dificuldades aqui na região. Mas, acima de tudo, é que nós vamos trabalhar em conjunto. É evidente, nós não somos... ser contraponto não é no sentido de ser contra, mas é no sentido de você apontar defeitos, apontar as falhas e, acima de tudo, propor soluções. Então, o fórum está se qualificando para isso, para trazer gente especializada nos diversos temas, para debater. Estamos discutindo com o IBGE, estamos pensando em trazer gente de Brasília, para debater os temas e, a partir daí, propor soluções. As soluções podem coincidir com soluções propostas pelo consórcio, mas também podem ser outras soluções, até mais inovadoras, e que nós queremos contribuir com essa discussão. E outros pode ser que a gente encontre resistência em uma ou outra cidade, e nós queremos debater isso com muita profundidade, com muito empenho, para que os cidadãos da nossa região saiam ganhando, que é o interesse de todos nós, inclusive do consórcio. Ok, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas você continua ligado no programa TV Secor, a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje discutindo o Fórum de Desenvolvimento Regional com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Jorge Nazareno, Edgar Nóbrega, economista, e com Edson Bertoldo, diretor dos comerciários de Osasco e região. Nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito da proposição de temas dentro do Fórum de Desenvolvimento. Agora, Edgar, o Fórum vai em algum momento propor a criação de uma agência de desenvolvimento que você mencionou no começo do nosso programa? Essa é uma das perspectivas desde o início, porque o tempo inteiro, Jefferson, o que se deseja são agendas concretas. Naturalmente, ninguém quer criar um fórum, um espaço apenas para diálogos e para conversas, muito embora os diálogos e as conversas sejam muito importantes. Agora, no que a gente pode avançar concretamente para fazer essa região oeste, que é uma região muito forte economicamente, mas cuja dispersão não tem criado síntese. Nós acreditamos, e os vários segmentos que estão presentes no fórum acreditam que o passo de criar na região uma agência de desenvolvimento, aos modos que existe em Guarulhos, no ABC, em outros lugares do Brasil, é fundamental. A partir do desenvolvimento de uma agência de desenvolvimento regional, certamente nós vamos poder alavancar uma série de temas econômicos, sociais, que vão fazer dessa região uma região ainda mais forte do que ela já é. Aproveitando a experiência do ABC, quem cria a agência, quem gerencia essa agência? São os sindicatos, junto com as entidades, os empresários, o poder público? Quem que dá o pontapé inicial? No ABC, a agência é uma ONG,
na verdade, uma organização de interesse público criada por prefeituras, por entidades empresariais e por sindicatos, ou seja, pela síntese do consórcio do ABC e das entidades. E ela é gerenciada a cada ano, ela é dirigida a cada ano por um segmento. Durante um ano dirige os empresários, durante o outro ano os sindicatos e durante um terceiro ano as prefeituras. Isso é interessante porque cria uma dinâmica onde todos têm as suas diferenças, mas todos procuram criar suas identidades. Ou seja, ao lado das demandas de cada segmento, ao lado das necessidades de cada segmento, o conjunto acaba olhando para a região como um foco maior. Isso é muito importante, Jefferson, porque no passado se olhava a questão do desenvolvimento como sendo apenas alguma coisa em nível nacional. Uhum. Nós vimos hoje, Jorge lembrou do problema ambiental em relação à questão do abastecimento de energia elétrica e de água. Agora, esse e outros temas são de muita responsabilidade também do ponto de vista local e regional. É lógico que há políticas gerais, políticas macroeconômicas, que são políticas nacionais. Agora, a cidade e as regiões podem fazer a sua parte. E é isso que a gente espera e deseja com a criação da Agência de Desenvolvimento. Até porque as políticas, é importante lembrar que elas são aplicadas no município, né, ou numa macro-região. Agora, para a gente explicar para o telespectador o funcionamento, por exemplo, da Agência de Desenvolvimento, você me corrige se não estiver certo. A Agência de Desenvolvimento tem um caráter de consultora para o consórcio, ela vai apresentar estudos, apresentar essas demandas já de uma forma mastigada para o consórcio, então, dos prefeitos que têm o papel executivo, poder executivo, colocar em prática? Estaria enganado fazer essa associação? Não? Além de consultora, de elaboradora de projetos mesmo. Na região do ABC, por exemplo, dentro do espaço da Agência de Desenvolvimento, há um espaço do BNDES que funciona de modo permanente. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, a demanda por crédito para uma série de iniciativas, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista público, se necessita recursos de financiamento. Ir até o BNDES, muitas vezes, é um caminho comprido para as iniciativas. Então, lá na região do ABC, a agência acaba sendo um espaço elaborador de propostas, elaborador de projetos. Então, ao mesmo tempo, faz projetos e, ao mesmo tempo, ajuda a fazer consultoria, exatamente o que você fala, para os municípios e para a própria região como um todo. Agora, Jorge, é coincidência o fórum ter sido gestado, ter sido iniciado no seio dos sindicatos? Não, acho que não é coincidência. Eu acho que o que tem é que nós, na verdade, tivemos uma iniciativa lá atrás, muito em função do Fórum do ABC. Né? Acho que é, de fato, uma grande referência e nós não negamos isso, até pela característica da região. Eu acho que o grande incentivador, o grande indutor, foi conseguir, no caso lá, deixar de lado diferenças políticas para pensar o interesse comum de uma determinada região, no caso do ABCD. Bom, aqui não está sendo diferente. O que nós passamos por mais dificuldade aqui é que nós não tivemos um suporte inicialmente por parte das próprias administrações, não tinham clareza dos objetivos que se tinha, do que se queria, e às vezes uma relação... dificuldade de conversar entre si. Esse diálogo que faltou à época não permitiu que nós fizéssemos antes. Se o tivéssemos feito, seguramente a gente estaria hoje, talvez, num nível muito similar ao que conseguiu o ABC. Mas nós não estamos atrás, nós estamos juntando uma região com 8 municípios que, do ponto de vista econômico, é até maior do que a região do ABC. Então, nós temos grandes possibilidades. Os sindicatos, na verdade, só compraram uma ideia que é importante, que precisou ser maturada, precisou ser discutida, lapidada dentro do próprio movimento sindical e com os empresários,
Passamos por mais de uma gestão da Ciesp discutindo o tema, passamos por mais de uma gestão da Associação Comercial discutindo o tema, não só de Osasco, como de outras cidades. Passamos por mais de uma gestão municipal nos vários municípios discutindo o tema. Então, acho que isso permitiu amadurecer. O sindicato simplesmente foi um indutor em função, talvez, né, os sindicatos foi um indutor em função de ter menos diferenças políticas, né, e com isso poder discutir melhor inicialmente o tema. Mas hoje o que a gente percebe é que as administrações que estão presentes nesse fórum conseguiram superar muitas diferenças políticas, associado à necessidade de se trabalhar em conjunto, e hoje criaram de fato todas as condições para a gente avançar com isso. E seria um desperdício para a população, sob todos os aspectos, cultural, político, econômico, não seguir em frente. Eu acho que todos têm a ganhar com isso. Isso com certeza não vai ser sempre um mar de rosas, seguramente nós vamos enfrentar turbulências, vamos enfrentar diferenças pelo caminho. O que a gente precisa é saber lidar com essas diferenças, lidar com essas dificuldades, para que o fórum, não só o fórum, como o consórcio avance e que a gente possa chegar rapidamente numa agência de desenvolvimento. Com certeza é um passo seguinte, que deve levar ainda um bom tempo, mas de forte contribuição para o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Não é só uma questão econômica, é muito mais do que isso. Mas não estaria errado em afirmar que um dos principais beneficiados pelo fórum é justamente o trabalhador. O cidadão como um todo. Se o cidadão é trabalhador, ele é beneficiário na medida em que a gente pensa o desenvolvimento econômico da nossa região, geração de emprego, com formação podemos discutir, você falava há pouco, Edgar, da criação de arranjos produtivos que a gente pode ter, isso tudo é ganho para os trabalhadores. Mas também é ganho para o cidadão porque ele não vive dentro da fábrica, ele não vive dentro de uma loja, ele vive no bairro. E essa discussão é para além dos locais de trabalho, é para além da universidade, ele quer pensar as pessoas como cidadão. A gente não mora nem na faculdade, a gente não mora nem na fábrica, nem na loja, a gente mora num bairro que precisa de saneamento, que precisa de creche, que precisa gerar emprego próximo dos seus locais de moradia para facilitar a mobilidade, enfim. O desafio é muito grande. E as nossas cidades aqui, que essa característica metropolitana, onde as cidades se emendam uma nas outras, você não sabe onde começa uma, onde termina a outra, se não for por uma placa que fala, olha, aqui termina Osasco e começa Carapicuíba, aqui termina Carapicuíba, começa Barueri. Essas divisas inexistem, elas são uma coisa física ali, um material. Você tem bairros que um lado de uma rua é uma cidade e o outro lado é outra cidade. Exatamente. Então, realmente nós precisamos discutir isso, né? E isso vem num momento muito oportuno. Agora, você mencionou arranjos produtivos, de fato, um pouco antes de começar o programa, nós falávamos a respeito. O que são arranjos produtivos, Edgar? São espaços em que a sociedade, obrigatoriamente, precisa ter o envolvimento da sociedade, das organizações comunitárias e das organizações sindicais e empresariais, para pensar o desenvolvimento local. Uma coisa que é muito importante, Jefferson, aqui na região oeste, apesar dessa força econômica que o Jorge lembra e que as reuniões do fórum sempre destacam, nós ainda não conseguimos ter nenhum arranjo produtivo local. Diferente, por exemplo, da região do ABC, que ali há 5 arranjos. E eu lembro, um dos temas que é bem importante, por exemplo, é o arranjo produtivo plástico, lá na região do ABC. Porque veja você, Jefferson, e você que nos assiste no programa da TV Secoa, ter a Petrobras lá no ABC é muito importante. Agora, houve um tempo em que a Petrobras estava entrando numa crise no ABC, porque as empresas de plástico não estavam demandando, por conta da crise econômica, não estavam demandando plástico, matéria-prima, nafta ali daquele polo petroquímico. O que aconteceu? O fato de ter uma articulação para fortalecer o desenvolvimento desse segmento fez com que hoje a petroquímica lá do ABC tenha tido uma alavancagem muito importante, muito grande.
E há outras áreas de arranjo produtivo que vêm sendo trabalhadas com muita força lá, por exemplo, a questão do segmento de ferramentaria, que é muito importante para a questão da indústria automobilística. Então, escolher tema, pensar tema, para além de temas que envolvem os metalúrgicos e os comerciários, há tema aqui na região como o tema das gráficas, por exemplo. Várias cidades aqui da região têm empresas de um parque gráfico muito forte. Então, o que a região precisa para fortalecer ainda mais esses segmentos que vão moldando a característica local? É a questão da qualificação profissional, é a questão do ponto de vista de infraestrutura, de logística. Falava outro dia com o pessoal dos comerciários e vários centros de distribuição aqui, inclusive de empresas do setor de comércio eletrônico, estão na região. Submarinos, Americana.com. Então, o que há de necessidade comum desses vários negócios, cuja solução pode gerar outros negócios para a região? Então, a ideia do arranjo produtivo é algo que não é decidido por cima, não é apenas uma decisão governamental, mas é uma decisão do conjunto dos segmentos econômicos, sociais e políticos que juntos decidem fortalecer e valorizar determinados caminhos. Então, e isso naturalmente acontecendo, vai fazer aquilo que o Jorge lembra, que é o fortalecimento e a valorização do trabalhador e do cidadão. Mais do que o trabalhador. Não é só identificar vocações, é criar vocações também. Valorizar, criar e fortalecer. Então, há regiões, por exemplo, como São José dos Campos, onde os arranjos produtivos acabam fortalecendo a cadeia produtiva de aeronáutica. Há outras regiões em que os arranjos produtivos fortalecem expectativas e fortalecem caminhos quase naturais, como, por exemplo, a questão do turismo. Não adianta você ter apenas uma bela praia ou uma bela floresta. Você precisa criar uma agenda econômica, inclusive que, do ponto de vista do turismo, preserve aquele lugar. Então, é exatamente isso. Por isso que, mais do que nunca, a agência de desenvolvimento para a região vai ser fundamental. E por isso que o Fórum de Desenvolvimento, no momento seguinte, mais adiante, vai propor para o consórcio a criação dessa agência. Porque, junto, prefeituras, movimento social, movimento sindical e empresas, certamente podem pensar, podem identificar melhor o que é a demanda. Porque não adianta a gente criar algo apenas a partir da nossa vontade. Precisa se criar um caminho que seja, de fato, algo que vai poder fortalecer econômica e socialmente a nossa região. Ok. Nosso papo está muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Gostaria de agradecer a vocês pela participação, lembrar aos telespectadores, aos comerciários e comerciais que nos assistem, que nós vamos voltar a esse tema em outros programas, da tamanha importância da criação do fórum, e então eu aguardo você no próximo programa. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E você está convidado a vir conosco na próxima segunda. Até lá!